Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Esses capítulos foram muito foda, e a gente finalmente descobriu o porquê da Spica ser importante para derrotar a Sphinx. E esses capítulos foram bem agitados, várias batalhas rolaram e surpreendentemente o Subaru não morreu. Ainda. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo 26 começa com o Hallibel sentado em cima de uma carruagem, olhando para o horizonte durante a noite, enquanto as conversas dos capítulos passados estavam rolando. Há alguns momentos atrás, tinham previsto o ataque do inimigo e prevenido uma catástrofe de acontecer, sendo que isso era o trabalho do Hallibel. E como ele não só não preveniu o ataque inimigo, como também nem percebeu ele chegando, ele tomou um esporro da Anastácia e foi ficar de guarda em cima da carruagem. Enquanto ele olhava o horizonte, nos céus à noite, ele percebeu um grupo de dragões alados indo na direção das carruagens. Mas aqueles dragões não eram como o dragão do céu Mesoreia. Eram dragões voadores, só que bem menores. Um que o exército volaquiano usa como montaria. O esquadrão de combate da Serena, inclusive, é constituído de soldados montando em dragões alados. Mas como se esses dragões já não fossem problema o suficiente, um dragão específico chamou a atenção do Hallibel. Era notável a diferença entre esse dragão e os outros. Esse dragão era muito mais poderoso e perigoso. Então o mais forte shinobi de Kararage pulou em direção ao céu para dessa vez prevenir o inimigo, que agora sim era um dragão como o Mesoreia em tamanho e poder, de chegar até os aliados. A cena corta para o Subaru que já tinha acabado a conversa dele com a Ren. Ele se juntou com a Emília, a Beatrice e a Petra e de repente eles escutam um rugido que parecia rasgar os céus. Eles correram para a janela e viram uma horda de dragões alados. Mas eles percebem que um deles era diferente. Esse tamanho não é um dragão voador, na verdade. Inconfundível. É de classe dragão, eu suponho. E além disso, aquele dragão tem 3 cabeças. As duas, assim como o Subaru, reconheceram aquele dragão como uma figura atípica, como algo que não devia estar ali. E realmente não devia. O Subaru consegue notar rachaduras no corpo do dragão. Um dragão negro com 3 cabeças. Não pode ser. Valgren? A Han reconhece as características do dragão e explica quem ele é. O infame dragão da praga. Um dragão que instaurou o caos na cidade de Pictá, a cidade natal do Otto, uns anos depois do fim da Guerra Demi-Humana. Ele apareceu na side story Balada de Batalha do Demônio da Espada. Sim, uma side story sobre o Wilhelm. Posso trazer um resumo dela no futuro se quiserem. Na hora que a Han termina de explicar, a Tanza pergunta quem são os lobisomens que estão lutando com o dragão da praga. E o Subaru percebe que são vários Hallibel. São 4 clones contra um dragão. Como esperado de um ninja, o Hallibel usa multiclones, que nem o Naruto. De repente, o Subaru e a Beatrice sentem uma dor aguda no peito. Uma marca com o formato de um olho apareceu no peito dos dois. Quando eles iam se reagrupar com os outros, a Ren puxa o Subaru para perto dela. E por pouco o Subaru escapa de ser perfurado por uma tesoura enorme que atravessou o telhado. A cena corta e agora a gente vê o Roosevelt, que também foi marcado pela mesma marca do olho. O Otto listou alguns efeitos que ele poderia pensar na hora, que eram a diminuição de vida daquele que está marcado, ler a mente de quem foi marcado ou saber a localização de quem foi marcado. De repente, eles também são atacados por zumbis com tesouras do tamanho de espadas. Rapidamente, o Roosevelt perfura os olhos de um dos zumbis e com os dedos dentro dos olhos do zumbi, ele conjura Goa e explode em chamas a cabeça do zumbi de dentro para fora. Mas o ruim foi que mais zumbis invadiram, transformando a carruagem numa arena de luta móvel. A cena corta e agora a gente acompanha o Abel. Ele também foi marcado e, de acordo com ele, essa marca é uma habilidade do Olho do Mal, de um dos irmãos dele, Palladio Manesk, que morreu na cerimônia real de Voláquia. E o principal uso dessa habilidade era para se comunicar telepaticamente com quem o Palladio soubesse onde estava. Mas como o próprio Abel disse, o Palladio não obedeceria às ordens de alguém aleatório. Então alguém mandou ele fazer isso. Alguém que o próprio Palladio considerou ser superior a ele. Mas alguém que cumpria esses requisitos, e que era de fato a mandante desse ataque, era Lamia Godwin. O Abel chegou nessa conclusão porque os soldados que atacaram ele eram do Corpo de Poda, o exército particular da Lamia. Eles se juntam com o Jamal e a Katia e se afastam dos zumbis. A cena muda pro Garfield, que estava com a Anastácia, a Serena e o Bastet. O Garfield derrotou um dos soldados da Lamia até que o Julius chega lá também, carregando nas costas o Ublick, que também foi marcado pelo Olho do Mal. A cena muda pro Ghost, que está em cima da carruagem, mandando os zumbis para longe. A Lamia aparece na frente dele. Eles têm uma pequena conversa sobre o que aconteceu enquanto a Lamia estava morta, e o Ghost ataca ela. O zumbi Lamia foi reduzido a pó com um único golpe do Cavaleiro Leão, e quando pensou que ela tinha sido derrotada, várias lâminas surgem na frente dele, finalizando o capítulo 26. O capítulo 27 continua a luta dos dois. O Ghost desfere repetidos golpes para derrotar as várias lâminas. O Ghost pergunta o porquê da Lamia permitir essa blasfêmia, que é essa imitação dela em forma de zumbi. E a Lamia responde que não foi forçada a nada. Ela diz:
Essa bruxa é bastante rígida em seu pensamento. Se eu posso ser ressuscitada depois de ser destruída, então certamente posso me ressuscitar antes de ser destruída. Os recipientes podem ser feitos infinitamente, então tudo o que preciso fazer é diluir a fonte e preenchê-los todos. Uma vez que isso seja compreendido intuitivamente, bem, algo tão real quanto isso pode ser alcançado, certo? É isso. A Lamia descobriu um jeito de se multiplicar. Ela intuitivamente descobriu um jeito de recriar o próprio corpo várias vezes e de dividir a alma dela em várias partes e distribuir entre esses corpos. Isso não lembra muito alguém? Uma certa bruxa, por exemplo? A Lamia convida o Goz a morrer e se juntar a eles. Mas o Goz fecha os olhos e se imagina como um zumbi. Pele rachada, olhos negros, com um brilho amarelo no meio. Ele não gostou nem um pouco dessa imagem e recusa o pedido da Lamia e começa a batalhar. O Goz ataca com a massa dele em golpe horizontal e acerta 5 lâmias de uma vez. A cena muda para outra lâmia que estava mais afastada. Ela analisa a situação e se surpreende que o dragão da praga não alcançou eles ainda. O Valgren estava sendo espancado pelo Halibel. O dragão zumbi só não tinha ido pro caralho porque ele se recuperava mais rápido do que sofria dano. A Lamia inclusive comenta que mesmo se o Halibel morresse, ele não seria útil para as forças zumbis. O Garfio, que subiu no telhado, escuta isso e começa a farpar a Lamia. A Lamia do nada sente uma mudança na atmosfera. A carruagem que eles estavam era linkada com outras carruagens uma atrás da outra, como se fosse um trem, e eram puxadas por vários dragões de terra que nem a para trás. O Garfio e a Lamia estavam em cima do terceiro vagão. O Goz e as outras lâmias estavam em cima do primeiro vagão, e as mudanças que a Lamia sentiu foram no segundo e no quarto vagão. O segundo vagão teve o seu teto engolido por chamas, a magia do Roswell, e o quarto vagão foi completamente congelado, a magia da Emília. Mas o Garfio percebeu uma coisa. A Lamia mostrou desapontamento ao perceber que o Halibel e as pessoas que incendiaram e congelaram os vagões eram de Lugnica. O Garfio ia deduzir o motivo disso, mas a Lamia interrompe ele. Outro zumbi Lamia ataca o Garfio usando a espada Yang, mas o Garfio desvia do ataque e usa a parte de trás da mão para socar a barriga da Lamia e mandar ela para longe. Outra Lamia aparece e corta o clone que tinha sido arremessado pelo Garfio em dois, e a espada incendeia o zumbi. E de dentro das chamas, a zumbi Lamia tenta um golpe de espada, mas o Garfio desvia pulando para cima. Mas isso não deu bom porque um dragão alado morde o Garfio e segura ele na boca. O dragão alado voa para cima e outros dragões voam na direção do Garfio. Por volta de 10 dragões alados se juntaram com o que tinha levado o Garfio para o céu e de repente, daquela esfera negra de dragões, um tigre gigante surge e cai em cima do vagão e logo parte para cima da Lamia. A Lamia ia acertar a espada dela no Garfio na forma tigre. Uma vantagem dessa espada é que ela atinge diretamente a alma do alvo. Então se esse golpe acerta, ou a alma do Garfio seria cortada ou seria incendiada. Ele morreria basicamente, mas ele prende as garras no telhado do vagão e puxa ele para cima usando o telhado de escudo. Depois golpeia a Lamia lançando ela para o lado do vagão, em direção ao chão. Mas enquanto ela caía, ela conseguiu ver onde o Abel estava. Mas a cena corta e o Subaru chega no vagão que a Anastácia estava. Logo depois o Otto e a Petra também chegam. A Emília e o Roswell ficaram para trás para lutar com os zumbis. A Serena chega à conclusão de que só quem representa uma ameaça ao grande desastre foi marcado. Mas a Ren pergunta o porquê da espica não ter sido marcada. O Otto escuta a Ren dizer o nome da espica e o Subaru diz para ele que já tomou a decisão dele. E o Otto retruca dizendo que também tomou a decisão dele, sobre a situação da espica. A conversa logo muda para a espica não ter sido marcada, e a Petra diz que pode ser simplesmente que o lado zumbi não tem um profeta como o Blick. E o Blick diz que não tem como responder isso, já que os observadores não disseram nada. A Ren até diz que seria responsável da parte do Blick não dizer o porquê da espica ser uma chave para a derrota do grande desastre. E o Blick só pede desculpa por ser irresponsável. O Bastet nota a expressão angustiada e repentina do Subaru. A Han e o Otto também percebem isso e chamam o nome dele porque sabem que ele percebeu algo. Como a Han já disse uma vez, se o Subaru agiu, então ele percebeu uma chance de vencer. E o Subaru diz que a autoridade da espica é a chave para vencer o grande desastre. A cena corta para Lamia, que apareceu na frente do Abel. Ela parte para cima dele, mas do nada, a zumbi Lamia só foi atingida por vento e colapsou. A cena corta para o Bastet, que encontra uma zumbi Lamia. O Bastet parte para cima dela e usa um anel mágico para explodir o chão abaixo dele e usar a explosão como propulsor e levar a Lamia junto com ele para fora do vagão. E no momento em que eles saem do alcance da proteção divina da invasão do vento, que é comum dos dragões de terra, as outras lâmias também deixam de ser afetadas pela proteção divina, já que a proteção divina afeta diretamente a alma. E por trás da lâmia que estava com o Abel, o Subaru, a Beatriz e a espica aparecem. O Subaru grita o nome completo da lâmia e a espica toca nas costas dela. E assim, a Lamia finaliza o capítulo 27 com seu nome sendo devorado pela autoridade da gula da espica.
Esses capítulos foram bons, hein? Focadíssimos em batalha. E com esse plot no final, a autoridade das picas sendo usada, será que isso vai ser o suficiente para parar os zumbis? A gente vai ver isso nos próximos capítulos. Mas enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.